Olá, eu sou Aparecida Ferreira e estou aqui para conversar com o deputado Eduardo Barbosa. Bom dia, deputado, tudo bem? Tudo bem, Cida. Tivemos aí uma semana cheia. Isso, e cresce aqui no Congresso a mobilização no sentido de aprovar uma proposta que cria o 13º de forma permanente para o Bolsa Família. O deputado Eduardo Barbosa é um dos autores desta proposta. Importante, né, deputado? Pois então, há muito se discute essa possibilidade de nós estendermos o 13º, ou seria mais uma parcela durante o ano, para aqueles beneficiários do Bolsa Família. E também a gente sempre quis fazer com que aqueles beneficiários do benefício de prestação continuada, BPC, pudessem também ter essa 13ª parcela. Eu vou passar a palavra para o deputado Eduardo Barbosa, autor da emenda. Um dos autores, são vários, mas ele é um autor da emenda que institui o 13º para o benefício de prestação continuada. É um estudioso da área e sabe que essa é uma causa justa. O governo, no final do ano passado, ele quis fazer uma graça para a população e mandou uma medida provisória para cá, fazendo com que incluísse o 13º para o exercício de 2019. No entanto, essa medida provisória, ela foi analisada por uma comissão especial. As pessoas às vezes não sabem muito bem como isso funciona. Junta senadores e deputados numa comissão específica e vão debruçar sobre aquela medida provisória. E ali a gente tem a capacidade de discutir e influenciar a medida provisória propondo alterações. E a gente fez propostas muito significativas, né? Primeiro, fazer com que o 13º não seja apenas para o exercício de 2019, mas para que seja permanentemente. Se o governo mesmo já indicou para fazer um ano, por que então nós não podemos ter isso como benefício permanente e contínuo? E também eu apresentei especificamente, né, uma emenda para incluir o 13º do benefício de prestação continuada. Por quê? Porque nós entendemos que os benefícios têm que ser vistos, entendidos pelo Estado de maneira igualitária. Por que um benefício é tratado de um jeito, outro benefício é tratado de outro jeito? E por isso mesmo nós apresentamos essa emenda para o 13º do BPC. Sendo assim, os dois benefícios ficariam com uma política contínua de ter 13 parcelas durante o ano. Sabemos que esses benefícios atingem a população mais pobre, aqueles com mais dificuldade. No entanto, Cida, o governo resistiu bastante, né? Não queria de forma alguma, dizendo daí dos impactos financeiros. Mas a comissão foi firme e nós conseguimos, inclusive, vencer o governo e foi aprovado na comissão especial a íntegra, ou seja, o 13º para o Bolsa Família e para o BPC, que foi de minha autoria. Fico muito feliz com isso. Agora, a luta não acabou e nós precisamos, inclusive, da mobilização da sociedade daqui para frente. Deputado, explica para a gente o que é o BPC. O BPC é um benefício de prestação continuada, que é um benefício constitucional, já é previsto na Constituição brasileira, para as pessoas idosas e com deficiência que não têm como prover seu sustento, que tem uma renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Significa que a gente que quase não tem renda nenhuma. A grande maioria, inclusive, não tem renda nenhuma mesmo. Às vezes alcança moradores de ruas e famílias muito pobres. Por isso que a gente entende que é uma política de distribuição de renda que o país com desigualdades sociais precisa ter para aqueles públicos mais vulneráveis. Existem recursos para bancar o BPC no orçamento? Tem que buscar, né? Quando você entende e prioriza que é uma política do Estado de distribuição de renda, você tem que buscar essas fontes de recursos, né? O próprio relator, ele sugeriu já algumas fontes de renda para a cobertura dessa ampliação de custos, de gastos, né? Então é uma boa vontade do governo debruçar sobre isso e criar ali uma condição para poder implantá-lo.
E mesmo depois ele pode ser implantado não de imediato, ele pode ser implantado de uma forma escalonada, né, em tantos anos, por exemplo, para poder, às vezes, não ter um impacto imediato no orçamento já de 2020, por exemplo. Deputado, e a partir de agora, como vai ser a tramitação da proposta? Quais os caminhos? É importante a gente divulgar para toda a população, para os segmentos interessados de luta das pessoas com deficiência, por exemplo, e também os agentes públicos que lidam com políticas sociais para pressionar agora os congressistas. Por quê? Aprovado esse relatório, vai para o plenário do Senado e para o plenário da Câmara. E aí todos os deputados vão ter que votar, senão nós morremos na praia. Então essa mobilização agora em cima dos senadores e parlamento e deputados é fundamental para na hora H a gente ter isto que foi aprovado na comissão especial sendo um direito permanente para esse segmento da população. Agora nós vamos falar sobre esse projeto que transforma em política pública o programa Bolsa Família. Nós já anunciamos pela nossa rede social que eu fui designado pelo próprio presidente da Casa ser o relator desse projeto de lei que faz parte de uma agenda social bancada pelo presidente Rodrigo Maia. Quando o Rodrigo Maia define uma agenda social, isso traz uma força muito grande com a perspectiva desses projetos serem de fato aprovados pela Câmara dos Deputados e depois seguir para o Senado. Dentro desse projeto está justamente isso que você disse. Hoje, o programa Bolsa Família é um programa de governo muito frágil, porque não tem uma legislação que o define ou estabelece como um compromisso do Estado, independente de qualquer governo. Então, nós estamos trabalhando aqui para que isso aconteça. Foi uma sugestão de um grupo de parlamentares, liderado pela deputada Tabata Amaral, e entenderam que eu deveria ser o relator justamente pela vivência que nós temos na política social. Sendo assim, nós estamos começando uma série de audiências públicas, porque nós estamos ouvindo autoridades, especialistas, estudiosos, que não só acompanharam, implantaram o Bolsa Escola, o Bolsa Família, nos diversos governos até então, e aqueles que monitoraram esse processo do Bolsa Família. A primeira audiência foi um sucesso. Nós tivemos a ausculta de 4 especialistas, né? O resultado foi muito positivo, no sentido de que nós estamos realmente num caminho certo, né? Então, essa audiência deixou claro para nós que é um programa exitoso. Um programa que ele realmente tem que se transformar numa política de Estado. Esse é o primeiro fato. Porque se houvesse dúvida que esse programa ele não traz impacto, nós teríamos ali uma fragilidade em dar continuidade a isso. Mesmo porque tem muita gente no Brasil que pensa assim, não tem que ficar dando bolsa para a população. Isso parece que hoje, hoje, na equipe econômica, numa avaliação do Banco Mundial, de todos os organismos internacionais econômicos, entendem que há necessidade de ter uma política que chegue nessa população, que tem uma renda inferior a 1,9 dólares dia, ou seja, que passa fome. Então, se o Estado não fizer isso, nós temos um problema social muito mais grave acometendo esse país, criando repercussões de custos muito maiores na saúde, na assistência social. Então, o formato do Bolsa Família no Brasil, ele é muito aplaudido internacionalmente, porque ele é correto, porque tinha muita dúvida. Ele é centrado na mulher, ele tem aquelas condicionalidades de acompanhamento de matrícula escolar, de vacinação da criança, para cortar o ciclo da pobreza, né? E, na realidade, isso nessa primeira audiência pública ficou pacífico. É um programa bem sucedido. Agora, mostraram fragilidades. Mostrar fragilidades porque não é política de Estado. Por exemplo, na época de crise econômica, que tem desemprego, que tem inflação, pouco dinheiro circulando, o Bolsa Família teria que, inclusive, compensar a crise econômica para não fazer com que essa população volte à mendicância. E no Brasil aconteceu o contrário. Quando teve crise econômica, o governo reduziu a concessão de benefícios. Saiu gente do bolso e não entrou
restringindo recurso para esse programa. Então, a tese que se defende aqui, pelo contrário, o Estado em crise econômica tem que ter um compensador para essa pessoa não voltar à miserabilidade. E é interessante que hoje a gente conversando com prefeitos, eles já percebem isso. Olha, antigamente as pessoas não vinham pedir cesta básica, agora voltou a pedir. Por quê? Porque saíram do Bolsa Família ou não conseguiram incluir, estando numa situação de grande miserabilidade. Então, isso faz com que a política de Estado tenha que acontecer e doa que doer, há uma compensação, tem que ter uma compensação, principalmente na crise econômica. Essa primeira audiência, então, traz para nós essa clareza, tá? E vamos continuar a partir da semana que vem com novas audiências públicas. Deputado, como essa proposta não tem o apoio do governo, essa proposta tem apoio de partidos de direita, como democratas, por exemplo? O presidente da casa é do DEM, né? E ele é o maior avalista dessa proposta. Agora, foi muito boa sua pergunta, porque o projeto de lei apresentado foi assinado por coautoria de deputados de todos os partidos, do PT ao DEM. Então, com isso, nós temos já uma gama de articulação anterior à proposta na apresentação do projeto. Agora, cabe a mim analisar o projeto e aprimorá-lo, ver se eu tenho condição de contribuir para ele ficar um pouco melhor. Ele já é bom, nós temos que agora ver as lacunas e isto vai ser fruto dos debates para ver o que eu posso melhorar. Então, as audiências vão dar um subsídio para o relator para apresentar o relatório que não seja perfeito, mas que possa ser primoroso para o momento atual. A apresentação do relatório quando, deputado? Nós estamos programando para o final de maio, né? A última semana de maio, apresentar o projeto na comissão especial. E aí o Rodrigo pode pautá-lo a hora que ele entender que deva, né? E ele tem um interesse muito grande. Eu acho que ele quer aprovar isso, inclusive, ainda no primeiro semestre. Presença do deputado Eduardo Barbosa. Muito obrigada por sua presença aqui nos estúdios do PSDB. Um abraço e bom fim de semana para todos. Direto de Brasília, Aparecida Ferreira.